Todo Mundo Odeia o Chris é uma série que a gente cresceu assistindo. Eu tenho certeza que você já deve ter ligado no canal da Record e ter dado de cara com essa série tão incrível. Todo Mundo Odeia o Chris é aquele tipo de série que a gente só consegue assistir dublado, porque a gente já tá tão habituado com aquelas vozes que é até estranho ouvir na voz original. Mãe, que horas são? Pra que quer saber as horas? O que vai fazer? Vai assaltar um banco? Cara de quem vai aprontar? Quem aí não ama essa família muito doida do Chris e também não sabe esses bordões usados na série, como por exemplo, o carinha que mora logo ali e o cara, ela tá tão na sua. E ainda assim dá boas risadas com a série, que faz uma sátira muito inteligente sobre assuntos muito pesados, como por exemplo o racismo. Então no vídeo de hoje eu vou falar sobre 11 fatos da série Todo Mundo Odeia o Chris que muito provavelmente você não saiba. Mas antes eu quero saber de vocês qual o seu personagem favorito da série. O meu personagem favorito é a Rochelle, pra mim não tem pra ninguém, é a personagem mais icônica dessa série. Então é isso, bora falar sobre Todo Mundo Odeia o Chris. Lembrando, se você não for inscrito aqui no canal ainda, seja bem-vindo, eu falo muito sobre cinema, sobre séries, sobre conteúdo da Netflix. Se você gosta de tudo isso, eu tenho certeza que você vai curtir meu canal. Também aproveita e me siga aqui nas redes sociais, principalmente no Instagram, eu falo muito sobre cinema lá também. Então vamos lá, o primeiro fato, talvez você não saiba, mas a série ela foi inspirada na vida real do ator e comediante Chris Rock. Ele cresceu em um bairro chamado Bed-Stuy, que é um bairro ali do Brooklyn, em Nova York, nos Estados Unidos, e esse bairro ali naquela época era habitado boa parte por pessoas negras, então era considerado ali um bairro negro. O Chris teve uma infância e adolescência bastante difícil, ele chegou a passar muita necessidade com a sua família e também sofreu muito racismo, até que em um certo ponto ali da sua vida ele dá a volta por cima e acaba se tornando um ótimo comediante, enfim, ganhando ali notoriedade nos Estados Unidos. E muitos anos depois ele decide fazer essa série inspirada na sua vida. Claro que a série ela foi bastante suavizada, em alguns momentos ali muito difíceis da vida dele. A série ela trata de uma forma bastante cômica, mas a gente já consegue ter uma noção ali de que ele sofreu bastante racismo. A série estreou no dia 22 de setembro de 2005 lá nos Estados Unidos e fez muito sucesso logo de cara. O canal que transmitia a série bateu recorde de audiência na época, enfim. Foi uma série que já começou fazendo muito sucesso. E ela acabou em 2009, durando 4 temporadas. Ela chegou aqui no Brasil um ano depois, em 2006, e foi comprada pela Record, que na minha opinião esse foi o maior ato dessa emissora. Todo Mundo Odeia o Chris ficou por muitos anos na Record, até que em 2020 os streamings Globoplay e Amazon Prime Video decidiram também comprar os direitos e agora está sendo exibido nesses dois canais de streaming. Então se você não sabia e de repente tem, você pode assistir lá as 4 temporadas nesses serviços de streaming. Todo Mundo Odeia o Chris é um nome bastante sugestivo para a série, né? Pelo nome a gente já sabe que tem tudo a ver com a série, porque realmente o Chris ele acaba se dando mal e muitas vezes, e muita gente acaba odiando ele. O que talvez você não saiba é que o nome da série ela foi inspirada em uma outra série que fez muito sucesso nos anos 90. Era uma sitcom de 1996 chamada Todo Mundo Ama o Raymond. E o Chris Rock pegou esse nome e decidiu fazer o oposto, fazendo uma sátira ali para Todo Mundo Odeia o Chris. E o Chris, da vida real, ele é o narrador da série, além de ser um dos roteiristas, um dos produtores, enfim, ele tá ali por trás de toda a criação da série. E quem dá a vida, né, ao personagem do Chris, quando jovem, é o Tyler James Williams. Porém, o Chris, da vida real, ele acaba aparecendo na série em um único episódio, é no primeiro episódio da 3ª temporada. Ele faz o conselheiro escolar Sr. Abbott, que acaba concluindo que o Chris não tem muita aptidão para ir para a faculdade, ele meio que tenta aconselhá-lo ali a não ir para a faculdade. A Rochelle até acaba não gostando muito disso, dá uma briga danada, é muito engraçado esse episódio. E por falar no Tyler James Williams, que é o queridinho aí do Brasil, ele até ficou irritado um tempo atrás, porque o brasileiro ele realmente não tem limite, ele vai lá no Instagram, nas redes sociais do ator, para falar, enfim, coisas da série, ele até ficou bastante irritado por causa disso.
É o nosso jeitinho de amar, né? Mas então, o Tyler, ele começou a série com exatos 13 anos. Isso foi muito bom porque ele foi crescendo na medida que o personagem ia crescendo também. E quando a série acabou, lá na 4ª temporada, ele tinha exatos 17 anos, o que coincidia muito ali também com a idade do Chris da vida real, que as coisas iam acontecendo. Mas o ator, ele recebeu bastante elogios logo na primeira temporada. Muita gente achava ele super espontâneo, um garoto super engraçado, extremamente talentoso para, né, um garoto de 13 anos. Tanto que um ano depois, quando ele tinha 14 anos, ele ganhou o prêmio na NAACP de melhor ator em série de comédia, sendo o ator mais jovem a ganhar uma premiação nessa categoria da história. Outro fato é que o Chris Rock da vida real, ele nasceu em 1965. E aí toda a sua infância e adolescente foi mais ou menos nos anos 70. E se você vai olhar na série, ela se passa nos anos 80, né? E aí você se pergunta, o que será que aconteceu? Isso porque o Chris Rock achou que já existiam muitas séries que falavam dos anos 70, como por exemplo The 70's Show. E ele achou que era uma época que muitas séries já falavam, então ele decidiu falar dos anos 80, que ele não tinha, que até então não tinha muitas séries ali a respeito. E aí ele decidiu, né, pular aí alguns anos para que a série pudesse se passar nos anos 80. E a série, né, acabou, infelizmente, em 2009, já faz muito tempo. Mas talvez você não saiba que o cenário ainda está lá intacto. De repente, será que volta aí uma 5ª temporada ou um episódio especial? Quem sabe um dia. Para surpresa de muita gente, a série não foi filmada em Bed-Stuy, e sim num estúdio. Toda aquela vila ali do Chris, aquele bairro, é cenográfico. E a gente sabe que ainda está lá porque o ator Terry Crews, que faz o pai do Chris, né, o Julius, ele estava fazendo a série Brooklyn Nine-Nine, que também é uma série de muito sucesso. E onde ele estava gravando era muito perto, né, do bairro ali de Bed-Stuy, do bairro do Chris, cenográfico. E aí ele decidiu ir dar um pulo lá para relembrar os momentos que ele viveu ali na série. E acabou filmando tudo nos seus stories, mostrando o bairro, mostrando a casa do Chris e também mostrando que era tudo cenográfico, que não existia nada atrás. Além disso, ele aproveitou para falar em como a série foi importante para sua carreira, como foi uma série de muito sucesso e que acabou eternizando um personagem ali dele e que ele gosta e tem um carinho enorme pela série. Julius também é um personagem muito engraçado, muito bom, que, sério, eu não consigo imaginar a série sem ele. E por falar nos personagens, a série tem personagens icônicos, né? Tem vários outros personagens secundários que são maravilhosos. Como, por exemplo, a Peaches, que é a mãe da Tasha, que é aquela mãe super negligente, que já foi pra cadeia e tal, e acaba se tornando amiga da Rochelle. Você muito provavelmente já deve ter visto a atriz Tisha Campbell-Martin em uma outra série de muito sucesso aqui do Brasil, que é Eu, a Patroa e as Crianças. Sim, ela é a mesma atriz. Inclusive, Eu, a Patroa e as Crianças é uma série que eu amo de paixão. E se vocês quiserem, eu posso falar sobre ela. Basta comentar, colocar aqui nos comentários que eu faço em breve. Mas então, a Tisha, ela é muito amiga da Tina Arnold, que faz a Rochelle na série. E muito provavelmente surgiu um convite, né, para que ela participasse da série. Ela já estava fazendo Eu, a Patroa e as Crianças e decidiu fazer uma participação especial ali em Todo Mundo Odeia o Chris. É praticamente um crossover aí dessas duas séries. E enfim, essa amizade delas duas é muito icônica, tanto que muito tempo depois elas até postaram uma foto juntas, relembrando ali os momentos da série. Muito bonito, sério. As duas são maravilhosas, tanto as atrizes quanto as personagens. Todo Mundo Odeia o Chris é uma série muito engraçada, muito cômica, mas também é uma série muito inteligente e que faz referências a outras coisas ali que faz muito sentido. Como, por exemplo, a Rochelle, que era muito fã da Patti LaBelle e do James Brown ali nos anos 80, que era um momento em que eles estavam bombando. A série, ela faz referência a todos esses momentos e esses ícones dos anos 80. O Julius, por exemplo, ele era viciado na novela The Young and the Restless, que era uma novela que fazia muito sucesso também nos anos 80. Fora que a Tônia era apaixonada pelo Michael Jackson, que era uma lenda ali dos anos 80, dominou realmente as paradas e fazia todo sentido que esses personagens gostassem dessas pessoas, porque era o que estava ali acontecendo no momento. Fora que também as escolas que o Chris estudou
era uma referência muito clara a um dos maiores filmes aí de todos os tempos, que é O Poderoso Chefão. A primeira escola que o Chris estudou foi Escola Secundária Corleone, que faz uma referência clara, né, à família ali da máfia italiana do filme. E a segunda escola que ele estudou era o Colégio Tartaglia, que por acaso é o nome da família rival da família Corleone em Poderoso Chefão. E o último fato é sobre o final da série, né? Por que a série acabou? E o final também é bastante confuso, muita gente não entende por que acabou daquele jeito, e eu vou explicar pra você agora. O último episódio se chama Todo Mundo Odeia o Supletivo, e acaba com o Chris dentro de uma lanchonete com a sua família, esperando o Julius chegar com o resultado do teste que dizia se ele iria ou não para a faculdade. E aí o episódio acaba do nada quando a Rochelle abre o envelope e vai revelar, né, a nota do Chris, se ele passou ou não. O episódio acaba ali e a gente não sabe. O que talvez muita gente não saiba é que tudo já tinha dito muito antes da Rochelle abrir o envelope, e isso tudo era através de referências, eu vou contar para vocês. Primeiro que toda aquela cena é uma inspiração muito clara a uma outra série chamada Família Soprano, do qual tem uma cena num restaurante e é tudo muito parecido, a fotografia é parecida e tá todo mundo ali reunido e tal. Enfim, mais uma referência aí da série. Segundo que há detalhes ali escondidos que contam a história, como por exemplo, enquanto o Chris está lá sozinho na lanchonete, entra um cara completamente desconhecido, se senta num balcão e começa a olhar para ele. A gente percebe que a câmera tá focando muito nesse personagem. E quem é de fato esse personagem? Na verdade, ele é o diretor da série, o diretor real da série, que decidiu aparecer ali no último episódio como uma espécie de easter egg, mas também ele representa um olheiro, um caça-talentos que está procurando ali pequenos comediantes, jovens comediantes que vão fazer muito sucesso. Isso aconteceu na vida real do Chris Rock, e ele decidiu colocar esse personagem ali para representar esse cara que foi tão importante na sua vida. Outro fato escondido ali na cena foi quando o Julius ele chega e ele acaba estacionando o carro. E a câmera foca muito no número do caminhão dele, que era o número 735. E esse número era o número mínimo para entrar na faculdade, do qual o Chris acaba não atingindo essa numeração e acaba não indo para a faculdade. Mas ali a gente já viu, numa espécie de easter egg, qual que era esse número. E depois o Drew, que é o irmão dele, acaba sugerindo que ele vá trabalhar no restaurante Red Lobster, caso ele não passasse na faculdade e tivesse que trabalhar. E foi exatamente isso que aconteceu na vida real. O Chris Rock, ele acaba não passando na faculdade, ele vai trabalhar nesse restaurante e acaba fazendo pequenos shows de stand-up, onde tem um olheiro que acaba vendo um grande potencial e investindo nele, mudando completamente a vida do Chris Rock. Mas e aí, por que a série decidiu acabar ali? Exatamente naquela época, pouco tempo depois, o Julius acaba morrendo, né? O personagem do pai dele acaba morrendo, e foi quando o Chris Rock decidiu acabar a série ali. Ele achou que seria um ótimo final mostrar antes da morte desse personagem, que é um personagem muito querido e que muita gente ia sofrer a morte dele. Então, foi realmente um final ali, um final digno, né, da série, que é uma série tão pra cima, apesar de falar de temas tão pesados, mas uma série tão divertida. Não queria que terminasse com um assunto tão triste. Então esse foi o motivo do final de Todo Mundo Odeia o Chris. E esses também foram os 11 fatos da série que talvez você não saiba. Eu quero saber de vocês. O que vocês acharam desse vídeo? Se vocês gostaram desses fatos, se vocês sabiam desses fatos, vamos conversar aqui nos comentários. Não esquece de falar o seu personagem favorito da série. Se você gostou desse vídeo, deixa o like que vai me ajudar muito. Também compartilha para geral que gosta desse conteúdo. Até a próxima. Tchau!